Para quem já pensou em financiar um carro, uma moto ou até um eletrodoméstico, com certeza já esbarrou na sigla CDC, que é o Crédito Direto ao Consumidor. Mas como é que ele funciona na prática de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e desvendar os detalhes dessa que é a forma de financiamento mais comum do Brasil. Pois é, muita gente usa o CDC, mas pouca gente para pensar em como a coisa toda funciona por debaixo dos panos. E é aquela história, né? É uma ferramenta que ajuda a gente a conquistar muita coisa, mas como em qualquer negociação, é super importante conhecer bem as regras do jogo para tomar a melhor decisão. Então, o nosso roteiro para desvendar o CDC vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende o que ele é. Depois, vamos falar sobre o conceito que é a chave de tudo, a tal da alienação fiduciária. Aí, a gente passa pelos direitos de quem contrata, aprende a olhar para o custo total do financiamento e, para fechar, a gente compara o CDC com a outra grande opção do mercado, o leasing. Bom, então vamos lá, começando pelo básico do básico. Afinal, o que é o tal do financiamento CDC? E por que ele virou essa ferramenta tão popular, a mais usada para comprar todo tipo de bem por aqui? De forma bem simples, o CDC é um tipo de empréstimo que já nasce com o destino carimbado. Ele serve para comprar um bem ou um serviço específico. E isso já mostra grande diferença para um empréstimo pessoal comum, onde o dinheiro pode ser usado para qualquer coisa. No CDC, não. A grana já tem endereço certo. E olha só que interessante a diferença na prática. Quando se faz um CDC, o dinheiro nem chega a passar pela conta do consumidor. O banco aprova o crédito e, pronto, paga direto à loja ou à concessionária. Já no empréstimo pessoal, a história é outra. O dinheiro cai na conta e a pessoa usa como bem entender. Essa é a distinção fundamental. O caminho do dinheiro é bem simples. Funciona assim. Primeiro, o crédito é aprovado para o seu nome. Segundo, o banco vai lá e paga diretamente o vendedor. E terceiro, a pessoa sai com o bem e, claro, com a dívida com o banco. Ou seja, o carro está na garagem, mas o compromisso financeiro é com a instituição que liberou o crédito. Certo. Mas o que faz esse modelo todo parar de pé? Qual é a garantia que o banco tem de que vai receber o dinheiro de volta? É aí que entra um conceito jurídico que é, literalmente, a peça central de todo o sistema de CDC. O nome pode até assustar um pouco, né? Alienação fiduciária. Mas a ideia por trás é o verdadeiro pulo do gato do CDC. É o ingrediente secreto que dá a segurança que o banco precisa para emprestar o dinheiro. É essa garantia que faz o negócio todo girar. E por que essa garantia é importante para quem está financiando? Simples. Como o risco para o banco é bem menor, afinal, ele tem o próprio bem como garantia, ele consegue oferecer taxas de juros mais atraentes. É uma troca justa. O bem garante a operação e, em troca, o custo do crédito fica mais baixo do que num cartão de crédito, por exemplo. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender perfeitamente essa divisão de papéis. A pessoa que financiou tem a posse direta, ou seja, o direito de usar o carro, de ir e vir, mas o banco fica com a propriedade indireta. É como se o banco guardasse uma chave reserva do carro até a última parcela ser paga. Agora, tem o outro lado da moeda, claro. O que acontece se o pagamento das parcelas atrasa? Por causa da alienação fiduciária, o banco não precisa entrar com um processo judicial que levaria anos. Ele pode pedir a busca e a apreensão do bem de uma forma muito mais rápida. Essa agilidade para retomar o bem é a contrapartida dos juros mais baixos. Beleza, já entendemos como o banco se garante. Mas não é só ele que tem direitos nessa história. A lei também protege e muito o consumidor. E é fundamental conhecer esses direitos para usar o CDC a seu favor. E o direito mais poderoso de todos está aqui, escrito com todas as letras no Código de Defesa do Consumidor. Qualquer pessoa pode quitar a dívida antes do prazo, seja uma parte dela ou ela inteira. E o banco é obrigado a dar um desconto proporcional dos juros. Isso não é favor, é lei. Traduzindo isso para o dia a dia, se entrar um dinheiro extra, vale muito a pena usar para adiantar as parcelas do financiamento, porque isso vai gerar uma economia nos juros futuros. E o mais importante de tudo, os bancos são proibidos de cobrar qualquer tipo de taxa para fazer essa quitação antecipada, nenhuma taxinha. E, por falar em economizar, vamos para um ponto crucial: o custo de verdade de um financiamento. Aquela taxa de juros que o gerente do banco anuncia é só a ponta do iceberg. Para saber o preço real, a gente precisa olhar para um quadro muito maior. E para isso, existe uma sigla que todo mundo deveria anotar: CET, o custo efetivo total.
Por lei, o banco é obrigado a mostrar esse número em porcentagem antes de qualquer contrato ser assinado. E é esse número, o CET, que tem que ser comparado na hora de escolher um financiamento. E por que o CET é o que realmente importa? Porque ele coloca tudo no mesmo pacote. A taxa de juros, as tarifas de cadastro, seguros que embutem no contrato, impostos, tá tudo ali dentro. Só comparando o CET de diferentes propostas é que dá para saber qual é de fato a mais barata. E um dos carinhas que sempre aparece nessa conta do CET é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um imposto federal que incide logo de cara na liberação do crédito. O valor dele é calculado sobre o total financiado e já entra na conta da dívida desde o primeiro dia. E para fechar nossa análise, vamos colocar o CDC num confronto direto com a sua principal alternativa, que é o leasing, também conhecido como o arrendamento mercantil. Afinal, quando vale mais a pena, um ou outro? Olhando essa tabela, a gente vê a grande virada de chave entre os dois. No CDC, o bem fica no nome do consumidor desde o início, ainda que com essa reserva para o banco. Já no leasing, o bem é do banco. A pessoa está, na prática, alugando o carro, com uma opção de comprá-lo no final do contrato. E isso muda tudo. O imposto principal é outro, e até o direito de quitar antes do prazo funciona de um jeito diferente. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. Na hora de fazer uma grande compra, o que faz mais sentido para cada um? Ter a posse de um bem desde o início, mesmo que ele sirva de garantia, ou a flexibilidade de um aluguel que pode ou não virar uma compra no futuro? Não tem resposta certa ou errada, mas entender essa diferença é o que permite tomar a melhor decisão financeira.